Olá pessoal, vamos de mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Com 5 jogos seguidos sem perder no Brasileirão Betano, o Vasco da Gama duela com o Palmeiras de Abel Ferreira, visando seguir com a arrancada para a parte de cima da tabela da competição. Fernando Diniz definiu o 11 inicial para o jogo no Allianz Parque da seguinte forma: Léo Jardim, Pedro Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma, Tchê, Hugo Moura e Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Vegete. Com 30 pontos e na 15ª colocação, a equipe comandada por Fernando Diniz tem a chance de subir ainda mais em caso de um resultado positivo contra o Verdão. Além do Campeonato Brasileiro, o Cruz Maltino está vivo na Copa do Brasil e sonha em levantar a Taça Nacional em 2025. O adversário na semifinal é o Fluminense, em clássico carioca que define um finalista. Cruzeiro contra Corinthians se enfrentam na outra semi. Autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Cruzeiro, o jovem Ryan vive ótimo momento e foi elogiado pelo técnico. É um jogador extremamente diferente, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. É alto, rápido, canhoto, chuta bem, pode jogar de ponta falso, disse ele. Em grande momento, o atleta já começa a ser especulado na Europa, mas tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026 e prefere ser cauteloso sobre esse assunto. Isso eu deixo no tempo de Deus. Eu estou focado aqui no Vasco. Vou fazendo o meu trabalho aqui. Prefiro focar aqui no Vasco, no dia a dia. Isso eu deixo com meu pai e com meus empresários, explicou ele. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Bem, do nosso Cruz Maltino, a situação de Carlos Cuesta, pelo amor de Deus, quando será que volta o zagueiro colombiano? E também falar sobre a vergonhosa arbitragem. O Vasco perdeu sim no campo e bola, mas ontem a arbitragem do senhor Rafael Klein foi uma loucura. Enfim, amigo vascaíno, você terá aí pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de quinta-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre a atuação vergonhosa do Vasco da Gama ontem contra o Palmeiras dentro do Allianz. Um Vasco que começou até bem. Os primeiros 10 minutos de jogo do Vasco foram interessantes. Um Vasco que, até o gol principalmente, né, que saiu aos 6 minutos do Flaco Lopes, tinha o controle da posse. Um Vasco que tirou completamente o Palmeiras da sua zona de conforto. Um Vasco que pressionava o Palmeiras. Tal do perde pressiona estava funcionando muito bem. O Vasco que parecia, cara, pelo início ali do primeiro tempo, que iria aprontar alguma coisa ontem à noite dentro de São Paulo. Mas, amigo, logo as coisas começaram a ir por água abaixo. Aos 6 minutos tem o primeiro gol do Flaco Lopes e um erro do sistema defensivo. Aos 18, é difícil até explicar o que aconteceu dentro da zaga. O Lucas Oliveira cai estabanado. O Hugo Moura tenta tirar, chuta em cima do Lucas Oliveira, a bola sobra, o Flaco Lopes faz 2-0. E o 3-0, o Vitor Roque samba na cara do Léo Jardim, que não sai do gol e amplia o placar ali, ficando praticamente impossível, logo ainda na primeira etapa, do Vasco sair pelo menos com 1 ponto de dentro do Allianz Parque. Um desempenho, de um modo geral, que não foi ruim. Colocando na ponta do lápis, foi um Palmeiras que chegou apenas 11 vezes ao gol do Vasco. Dessas 11, 6 acertaram o alvo do Léo Jardim.
O Vasco chegou 9 vezes ao gol do Palmeiras e 3, inclusive, acertou o alvo do Everton. O Vasco terminou o jogo com 57% da posse, ou seja, um Vasco que igualou. Só que um Palmeiras que foi decisivo nos erros do Vasco. E aí, olhando para a parte de erro, como errou o Vasco da Gama ontem, principalmente de forma individual. Talvez o coletivo até funcionou, mas individualmente os jogadores do Vasco da Gama ontem, muitos deles estragaram com a noite de quarta-feira. O que o Fernando Diniz achou do desempenho, eu trago aí agora as palavras dele para você na manhã dessa sua quinta-feira. A gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras, achei também que foi falta no lance, pelo critério que o Gil estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques faz falta no sentido, o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. A gente no primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas o nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo do que foi no primeiro tempo. Bom, amigo vascaíno, então, como você viu aí, né, que o técnico Fernando Diniz achou da partida, foi definitivamente isso. Palmeiras teve as chances e acabou com o jogo. Mas volta a tocar no assunto dos erros individuais. A atuação do senhor Lucas Oliveira ontem foi uma vergonha, cara. E vai lembrar, tá? O senhor Lucas Oliveira era um atleta que na janela de transferência do meio do ano foi praticamente descartado. Praticamente não, foi descartado. O Vasco tentou de todas as formas do mundo negociar o jogador, mas acabou não conseguindo por um desejo do próprio. O Vasco colocou o Atlético Paranaense e o Sport na mesa do atleta e ele rejeitou sair do Vasco da Gama. Lucas Oliveira, que veio ao Vasco a partir de um desejo de Pedrinho Felipe, que treinou o Lucas Oliveira no Tigres em 2017. Um Vasco que reforçou na janela de transferência o seu elenco, mas abdicou da contratação de um zagueiro reserva muito pelo Lucas Oliveira. E aí, amigo, o resultado você viu ontem. Um zagueiro que deveria ter sido dispensado porque não deu certo no Campeonato Carioca, entrou em campo ontem e fez um monte de cagada. O Vasco ontem perdeu, sim, por conta do Lucas Oliveira. Se o Vasco ontem não conquistou nenhum ponto em São Paulo, põe nas costas do Lucas Oliveira. E o que me preocupa é o que será, por exemplo, contra o Vitória no domingo. Porque o Cuesta, o zagueiro que é outro nível, ele pode demorar de 10 a 15 dias para retornar aos gramados, diante da lesão que ele, infelizmente, acabou sofrendo. O Vasco vai aproveitar até a data FIFA para intensificar o tratamento do atleta, ou seja, a possibilidade é que o Cuesta fique de fora tanto do jogo do final de semana contra o Vitória, quanto também da partida contra a equipe do Fortaleza no meio da semana que vem. Então, amigo vascaíno, será praticamente 3 jogos, ou com o Lucas Oliveira na zaga, ou, o que ao meu ver vai acontecer nesse próximo domingo, o Hugo Moura voltando para o sistema defensivo e formando uma dupla com o Cauã Barros e Tietê, o que deve de fato acontecer. Porque Lucas Oliveira, sinceramente, amigo vascaíno, não tem condições. E o Diniz foi, é claro, perguntado sobre a atuação do Lucas Oliveira, respondeu
e eu trago aí as palavras dele a você. Eu tenho uma pergunta sobre o Veguete, agora eu tenho que vir ser preparado para responder uma pergunta do Veguete, que o fato de ele não fazer gol, uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola que ele, com o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Veguete todo mundo sabe, ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Bom, amigo vascaíno, eu paro rapidinho esse vídeo para te dar um recado muito importante. Você que curte o canal do Gigante Vasco, mas acima de tudo, não quer nunca perder as informações do nosso Vasco da Gama, tem um conteúdo novo feito exatamente para você. É o canal Bastidores do Gigante Vasco, um canal que tem como principal objetivo pegar cortes dos vídeos aqui do canal Gigante Vasco e levar para lá. Por exemplo, esses cortes foram do pós-jogo da partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, cortes sobre a atuação vergonhosa do Lucas Oliveira, sobre a atuação do Pablo Verratti, mas também tem cortes, é claro, de todos os vídeos do canal. Fluminense na justiça contra o Vasco, Diniz mudou o Vasco com caras novas, informações sobre Richarlison, Renan Lodge, Coutinho na seleção, entrevistas coletivas do Fernando Diniz. Amigo, tá tudo lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, tá? Ou seja, não é apenas um canal de cortes aqui, é um canal de informações do Vasco da Gama de uma forma geral, porque também os cortes da entrevista coletiva do Diniz sempre aparecem por lá. É um canal feito para você vascaíno. É um canal novo aqui, do canal do Gigante Vasco, cheio das últimas informações. Por exemplo, você que às vezes não tem tempo para assistir um vídeo de 15, 20, 12 minutos aqui do canal do Gigante Vasco, vá para o canal Bastidores, que vai estar lá tudo em corte para você. Então, mais um canal novo, mais um conteúdo novo para você sempre acompanhar o nosso Vascão. O link vai estar aqui no comentário fixado. Show? Agora corre aí, né? E fica com o restante do vídeo. É, amigo, de fato acabou a paciência da torcida vascaína com esse rapaz, né? Ah, entrou bem contra o Flamengo. Não interessa, não interessa. O que aconteceu ontem é inadmissível. Assim como também, ao meu ver, já chegou ao limite com o senhor Pablo Verratti, né? Já chegou ao teto de onde hoje se encontra, não passa mais. O atacante argentino simplesmente, né, não marca um gol de bola rolando desde o dia 2 de agosto. Contra o Mirassol, em São Paulo. Ou seja, hoje é dia 2 de outubro. Verratti não faz gol de bola rolando há 2 meses, cara. Não me venha falar que isso é normal. Um atacante que não faz gol de bola rolando há 2 meses é porque tá muito mal, cara. Mas tá muito mal. E precisa ser mudado quanto antes. Ontem saiu de campo, deu chilique. Aí eu não sei se ele deu chilique porque ele não tá jogando porcaria nenhuma, ou se ele deu chilique porque foi substituído, ou se ele deu chilique porque o Vasco estava perdendo. Eu espero que de tantas possibilidades, que deu, né, que motivou a atitude dele, foi o fato do Vasco estar perdendo por 3-0. Porque se o chilique, né, que ele deu foi por ter sido substituído, ele está muito desconectado da realidade, amigo. Completamente desconectado da realidade. Que a atuação dele ontem contra o Palmeiras foi constrangedora. E é o que vem se tornando rotina. As atuações de Pablo Verratti vêm sendo atuações constrangedoras. E a pergunta que fica é: por que manter Pablo Verratti no time? É muito difícil entender. O Diniz foi questionado sobre isso. O jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves, coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo.
deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol, a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras. Achei também que foi falta no lance, pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques faz falta no seguinte sentido: o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. No primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo do que foi no primeiro tempo. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz com relação a Pablo Ferretti. Já deu, né? Paciência tem limite, acho que a do torcedor já chegou ao limite há muito tempo. E só para fechar o vídeo, deixar bem registrado aqui também a arbitragem horrível do senhor Rafael Klein. Um árbitro caseiro e vergonhoso. Aparecendo aí na imagem a vocês, um lance ainda na primeira etapa, antes do segundo gol do Palmeiras. O Palmeiras ainda está vencendo pelo placar de 1-0 aos 12 minutos. Pênalti, claro, do Piquerez em cima do Ryan. Uma pena o Ryan não ter caído, porque ele tentou levar a bola. O Ryan, ele toca só na bola. O Piquerez vai com a intenção de tirar a bola, não toca na bola, toca só na perna do Ryan. E o árbitro nada marca, né? Porque a gente sabe como funciona também. Contra o Palmeiras, o Piquerez atinge o joelho, né? Direito ali do Ryan, tentando acertar a bola, mas não vê absolutamente nada, só acerta o joelho direito do jogador do Vasco. Mas, assim como foi a arbitragem do Rafael Klein durante todos os 90 minutos, completamente caseira, completamente favorável ao Palmeiras e desfavorável ao Vasco da Gama. Uma arbitragem, sim, que atrapalhou o jogo, revoltou os jogadores do Vasco. Felipe Coutinho foi um dos atletas ali que ficou mais revoltado durante os 90 minutos pela falta de critério do Rafael Klein durante a partida. Muito fraco, cara, muito fraco. Foi uma das piores arbitragens aí, inclusive, nos jogos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Esse, para mim, foi um erro grosseiro, mas pelas pequenas atitudes ao longo da partida, falta de critério, mas faltas que marcava para o Palmeiras e não marcava a favor do Vasco, que era nítido que ele estava sendo um árbitro caseiro. Um árbitro que tinha um lado para apitar e esse lado era favorável ao do Palmeiras. Muito, muito mal o senhor Rafael Klein, amigo. Mas, enfim, não justifica a derrota do Vasco ontem. Só que deixar muito bem claro também que o que aconteceu ficou feio, cara. Porque foi muito pênalti e o VAR não ter chamado foi pior ainda. Mas, enfim, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Agora esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo dessa aqui. Muito obrigado a você que se junta ao fanático vascaíno. Bom, de imediato falando sobre a apatia, a atuação desastrosa ontem, especialmente no primeiro tempo. O técnico Fernando Diniz, no final do jogo, na entrevista coletiva, classificou como apática a atuação do Vasco e disse que o Palmeiras teve 3 chances claras e fez os gols. Não foi só isso, o Fernando Diniz. O Vasco teve uma atuação desastrosa. Apática é um adjetivo muito interessante. Ah, mas mostrou poder de reação no segundo tempo. Pouco, muito pouco. Ah, mas se tivesse jogado assim, o jogo era empate. Não sei. O Vasco abusa dos erros individuais e coletivos. O Diniz lembrou que chamou a atenção dos jogadores para as formas como o Palmeiras iria apresentar em campo. Uma bola longa, a infiltração, a transição rápida. Tudo isso foi feito. E o Vasco caiu em todas as armadilhas montadas pelo técnico Abel Ferreira. É óbvio que algumas falhas individuais foram cruciais, como tem sido nos últimos jogos, né? O Vasco estava vindo numa sequência de 7 jogos sem perder, porque não estava falhando. Basta o Vasco falhar e os gols do adversário saem com extrema facilidade. Pega o gol que o Flaco Lopes fez numa atrapalhada do Lucas Oliveira com o Hugo Moura e que o Léo Jardim ficou perdido. Pega o gol do Vitor Roque,
aquele drible PH que tá desesperado porque o Lucas Oliveira sai para dar bote lá no meio e o Léo Jardim não sai do gol. O que há com o Léo Jardim que não sabe sair do gol? E o que há com o preparador de goleiros que não prepara o Léo Jardim para sair do gol? Ele é muito bom debaixo da trave. Tanto que teve uma chance no segundo tempo, o Vitor Roque deu-lhe uma varada perto dele, pá, ele espalmou. Mas sair do gol, seja num cruzamento ou num abafa ao adversário, ele é muito ruim nesse quesito. Por quê? Ele não tem essa característica. Pô, e até hoje não foi trabalhado para que ele melhorasse, para que ele evoluísse. Não estou falando do jogo com os pés, que é mais difícil para o goleiro. Mas é impressionante como o Léo Jardim sai muito mal do gol. Quando sai. Tem que ser trabalhado isso. Em relação às nossas falhas individuais, o Lucas Oliveira teve uma atuação nota 0. Ele merecia a chance? Sim. Sem o Cuesta, a zaga perde muito e ele tinha entrado bem contra o Flamengo, entrou bem contra o Cruzeiro. Era o destro, era o único. Maurício Lemos está lá sujando o uniforme, não joga. Os treinamentos devem ser horrorosos, porque ele nem para o jogo vai mais há muito tempo. O Vasco tentou negociar e não aconteceu. Agora, você, torcedor, vai falar assim, pô, mas o Lucas Oliveira não tem condições de jogar no Vasco, é um absurdo. Se ele não serviu para tal time, como é que serve para o Vasco? Aí são contratações que o torcedor discute, e com razão. O Lucas Oliveira, ele não pode ser um jogador considerado melhor que alguém da base do Vasco. Ele é do mesmo nível de alguém que vai subir. E esse alguém que vai subir, você vai impedir de jogar, porque vai ter o Lucas Oliveira no elenco. Então faz o que com ele ano que vem? Empresta. Ele tem um contrato maior? Empresta. Deixa ele rodar em outro clube. Porque ele vai ter altos e baixos. E os baixos nos colocam em risco. Colocam em risco pontuações importantes. Perder para o Palmeiras é normal? É. O Palmeiras é mais time? É. O Palmeiras está brigando pelo título? Sim. E o Vasco? Briga para subir na tabela de classificação. Mas a forma como nós perdemos é isso que tem que ser discutido. Porque o Vasco não apresentou um desempenho, principalmente no primeiro tempo. No segundo, ainda teve lances. Agora, individualmente, jogadores muito abaixo. Verratti muito mal no jogo, Lucas Oliveira muito mal, para mim o pior em campo, Hugo Moura mal no jogo, Nuno Moreira mal, Ryan ainda tentou, Coutinho tentava, mas não era a noite dele. Enfim, então, quando a gente tem muitos jogadores abaixo, a derrota ela é iminente. Agora, de novo, perder para o Palmeiras é anormal? Não é. A forma como nós perdemos, sim. A torcida foi, a torcida cantou, a torcida empurrou. Isso não é nenhuma novidade, porque esse é o torcedor vascaíno. Os resultados da rodada foram bons? Foram. Corinthians empatou, Grêmio empatou. Então assim, mas o Ceará joga hoje com vitória, mas a gente está perdendo chance de dar aquela desgarrada. Não é só pelo resultado. Porque se a gente, perder é normal, você falou, Fábio, então a gente ia ficar nessa posição. Ok, mas aí vem um jogo com vitória, domingo em São Januário. Qual é a certeza que você tem, torcedor, de que o Vasco, contra os times agora que estão na parte de baixo da tabela, não vai começar a ratear? Vitória domingo e dia 15 contra o Fortaleza fora de casa. Depois 2 times um pouco acima do Vasco. Fluminense, que ontem empatou com o Sport, e o Red Bull Bragantino, que jogou diante do Mirassol. Então assim, torcedor, o que a gente vai esperar do time do Vasco? Ficou no empate ontem com o Mirassol. Dos 12 próximos jogos, dos 12 pontos anteriores, o Vasco conquistou 7. Ótima performance, porque foram performances contra Flamengo, Cruzeiro, Bahia, né? Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Se a gente fizer 7 pontos nos 12 próximos jogos, tá bom? Tá. Mas serão suficientes? Não sei. Não sei. O Vasco está em uma boa fase na temporada e irá buscar mais um bom resultado, desta vez contra o Palmeiras no Allianz Parque. Fernando Diniz voltou a ter prestígio entre os torcedores e na imprensa.
o comandante chegou a ser criticado em alguns momentos e mostrou que realmente é um profissional diferenciado. Para o jogo contra o Palmeiras, a provável escalação vascaína será com Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Tchê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Vegete. Sobre o mercado da bola, o Vasco sabe que será muito difícil segurar Ryan, atacante que vem se destacando com a camisa do Cruz Maltino e está chamando a atenção do mercado europeu. O PSG é o maior interessado nesse momento na contratação do jogador e deve formalizar uma proposta para fechar com o atleta em janeiro, quando reabre a janela de transferências. O Vasco quer receber cerca de 30 milhões de euros para vender sua joia. A oferta do Paris Saint-Germain, no entanto, deve ser abaixo desses valores pedidos. A diretoria do Gigante da Colina entende que o jogador é uma das maiores promessas dos últimos anos do futebol brasileiro e por isso quer receber uma grana altíssima por ele. E você, torcedor, o que acha da situação de Ryan? Deixe sua opinião nos comentários.